A necessidade de concurso é uma necessidade que deriva do regime jurídico público. É uma necessidade que é um imperativo das regras da administração. Pela mesma razão, quando o empregado público é demitido, não valem totalmente as regras da CLT. Por exemplo, eu não posso aceitar que empregados públicos sejam demitidos sem justa causa, sem apresentação de um motivo e sem garantia de contraditório e ampla defesa. É inaceitável isso? Inadmissível? A pessoa ingressa por um concurso e depois é desligada sem motivo e sem processo com garantia de ampla defesa e contraditório? Então note, o regime nas empresas públicas e sociedades de economia mista é um regime predominantemente privado, mas que sofre influências dos princípios e normas de direito público, como esses dois exemplos que acabei de comentar. A necessidade de contratação por concurso e o desligamento mediante processo administrativo e desde que haja um motivo. Legal? Tenho certeza que você acerta isso caindo na sua prova. Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Na tela. Professor Maza, o legislador pode criar empresas públicas e sociedade de economia mista? Essa é uma questão muito curiosa que já veio no exame de ordem e é uma questão que envolve um pequeno jogo de palavras. Na verdade, não é o legislador que cria empresa pública e sociedade de economia mista. O legislador cria autarquia e fundação pública. Na verdade, quem cria mesmo a empresa pública e a sociedade de economia mista não é o legislador. Ô Maza, por que não é o legislador? Se ele edita uma lei autorizando a criação. Ué, porque se ele edita uma lei autorizando a criação, não é ele que cria. Como que ele pode autorizar a criação se fosse obra dele mesmo? Eu autorizo a criação quando essa criação vai ser feita por outra pessoa. O meu papel é autorizar. E outra pessoa é que vai efetivar essa criação. Lembre, isso tem a ver com aquelas 3 etapas de criação de uma empresa pública e sociedade de economia mista. Lembra? Todas as entidades que são criadas por autorização legislativa têm um processo de instituição que envolve três fases diferentes. Primeiro, uma lei autorizando a criação. Segundo, um decreto que regulamenta essa lei. E terceiro, o registro dos atos constitutivos em cartório. Não erra isso na prova não, tá? Tanta gente erra isso, tanta gente erra. Autarquias e fundações públicas são criadas por lei específica, empresas públicas e sociedades de economia mista não. São criadas por autorização legislativa. Gente, está na hora, última questão, pergunte ao professor, está lá na tela. Professor Maza, qual a diferença entre uma sociedade de economia mista e uma sociedade de propósito específico? De todas as 5 perguntas, essa é a mais curiosa. Por quê? Porque ela compara uma pessoa da administração indireta, uma sociedade de economia mista, a uma entidade que não está ligada à administração. É isso mesmo. A legislação das parcerias público-privadas no Brasil instituiu esse tipo especial de concessão, conhecido como PPP, Parceria Público-Privada. A PPP é um instrumento de cooperação entre o Estado, parceiro público, e o investidor particular, que é o parceiro privado. Daí o nome Parceria Público-Privada. Bem, entre tantas novidades na legislação das PPPs, há essa
curiosa figura da sociedade de propósito específico. A ideia é a seguinte: quando é celebrado um contrato de parceria público-privada, porque a PPP é um contrato, esse contrato pode assumir duas formas diferentes. De um lado, a concessão patrocinada, quando além da tarifa existe uma contraprestação pecuniária paga pelo Estado ao parceiro privado, e a chamada concessão administrativa. Então são os dois tipos de parcerias público-privadas: concessão patrocinada e concessão administrativa. Bem, ocorre que a legislação previu a criação de uma sociedade de propósito específico. O que é essa sociedade de propósito específico? Sociedade de propósito específico é uma pessoa jurídica criada para administrar a parceria público-privada. E na lei das PPPs está dito que a maioria do capital votante dessa sociedade de propósito específico tem que estar na mão da iniciativa privada. Então a diferença é essa: sociedade de economia mista tem maioria de capital público, enquanto que a sociedade de propósito específico tem que ter maioria de capital na mão da iniciativa privada. Não se esqueça, pela última vez, você pode mandar o e-mail, estamos no provafinal@lfg.com.br. Mande a sua dúvida. Aí no próximo programa, a pergunta que vem aqui na tela é a sua pergunta. Vamos agora ao bloco final para o X da questão. Não vai embora não, hein? Até daqui a pouquinho. Vamos agora ao bloco final, o X da questão, para ver como que esse assunto cai no dia da prova. É sempre muito importante você acompanhar o seu estudo com a solução de testes. Não adianta saber teoria e errar o teste no dia da prova, tá bom? Então nós sempre, aqui no programa, vamos analisar o assunto, o tema do dia, à luz da questão da prova. Hoje eu separei aqui para vocês duas questões, como sempre, do Exame Nacional da Prova da OAB. Duas questões. Vamos lá, acompanhe a leitura comigo, procurando o X da questão. Primeira questão é uma questão OAB-CESP. Diz assim: a norma jurídica necessária à criação de uma autarquia ou a autorização da instituição de uma empresa pública foi definida pela Constituição Federal como, letra A, lei, no caso de criação de autarquia, e decreto, no caso de instituição de empresa pública. Letra B, lei específica tanto para a criação de autarquia como para a instituição de empresa pública. Letra C, decreto, quando se tratar de criação de autarquia, e lei para a instituição de empresa pública. E letra D, decreto específico, tanto para a criação de autarquia, quanto para a instituição de empresa pública. E aí? Qual que você acha que é a alternativa certa? O X da questão é a letra B de bola. Vamos ver por quê? Vamos voltar para o teste. A Constituição afirma no artigo 37, inciso 19, que somente por lei específica será criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública. Então, repare que é a letra B de bola mesmo. Lei específica tanto para a criação de autarquia como para a instituição de empresa pública. Repara num detalhe importante. Aqui a questão não quer saber qual é o instrumento de criação. A pergunta é: qual é o tipo de ato normativo para
criar uma autarquia e autorizar a instituição de empresa pública. Não está dito que a lei específica cria a empresa pública. Aqui o examinador foi bem criterioso. É o próprio texto do artigo 37, inciso 19 da Constituição.